Será isso mesmo? Um mangá do Inuyasha de fantasia, com heróis lutando contra as forças do mal, traços fofinhos, conceitos simples, uma pegada mais leve, mais tranquilinha. Não é nada disso. Esse é mais um típico mangá do Inuyasha, com toda a desgraceira que você já conhece, a melancolia, aquele grande poder de te deixar deprimido. E essa carinha fofinha toda é só pro soco no estômago no final ser um pouco mais doído. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma breve análise de Heroes, do Inuyasha, mangá de 2018, publicado agora em dezembro de 2023 no Brasil, pela editora JBC, no volume único. Vou falar um pouco sobre o enredo, sobre a estrutura narrativa desse mangá, os principais temas que ele traz, as questões que ele levanta. Vou falar sobre arquétipos junguianos, sobre individuação. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se gosta do Inuyasha, gosta de coisas que fazem você se sentir mal, mas de um jeito bom, se inscreva nas páginas do Subsolo, ative as notificações, assim você vai saber quando tiver vídeo novo. Deixe um joinha. Se você mudar de ideia no meio do caminho, achar tudo isso uma porcaria, você põe o joinha para baixo, não tem problema nenhum. Heroes parte de uma premissa bastante simples. É um mundo de fantasia, de inspiração medieval. Nele a gente acompanha um grupo de heróis que partiu em uma jornada para combater uma força maligna identificada como a escuridão. Só que o Asano parte dessa premissa para fazer uma paródia desse tipo de história, subvertendo não só os elementos tradicionais, como personagens, etc., como também a própria forma de contar a história. Isso porque ela não segue uma estrutura convencional de narrativa. Nós não acompanhamos a jornada desses heróis desde o começo, do ponto em que eles se reúnem. Aqui a história começa pelo fim. A aventura já acabou, eles já venceram a escuridão e agora eles estão voltando triunfantemente para casa. E é aí que os problemas começam. Praticamente todo o mangá se passa numa floresta chamada Floresta do Miasma, pela qual eles têm que passar para voltar para casa. E é sempre nesse caminho de volta que conflitos começam a surgir entre os personagens, a tal ponto que um deles acaba sucumbindo e libertando novamente a escuridão que eles acabaram de vencer. A coisa funciona mais ou menos assim. Essa escuridão, essa entidade maligna, mais ou menos abstrata, ela sempre precisa de um receptáculo, um hospedeiro para que ela possa se manifestar. Então, logo no comecinho do mangá, a gente vê os personagens enterrando o antigo hospedeiro. No caso, o primeiro deles é um personagem que é tipo um porquinho, todo infantil. O mangá tem muito da estética estilo Kodomo, do mangá voltado para crianças. E eles vão lá, enterram o porquinho, junto com o corpo eles selam a escuridão de uma forma meio bobinha, meio precária, porque eles simplesmente cavam a cova, espetam a pá em cima. Aí quando eles estão voltando e dá a treta, o personagem, se sentindo injustiçado, pé da vida, ofendido, vai lá, tira a pá, liberta a escuridão e se torna um novo receptáculo. A gente vê logo de cara no mangá que as coisas não são o que parecem. Primeiro, tem toda uma aura meio onírica, uma estética meio de sonho, na medida em que são personagens inusitados, improváveis, que não são personagens típicos de histórias de aventura e que não têm, francamente, nada a ver um com o outro. Então, logo no começo, para citar um exemplo, após vencer a escuridão pela primeira vez, um dos personagens, o Senhor das Moscas, que é tipo um homenzinho, parece uma mosca, tem um bigodinho, é ele que se vê ali numa situação em que ele não tem para onde voltar, e aí ele se irrita com o personagem que fica bancando o politicamente correto, e aí já tem um assassinato. Esse personagem que é assassinado pelo Senhor das Moscas parece uma baratinha, uma coisa completamente bizarra. É um traço tão estilizado que não dá para entender bem o que é. Mas a maneira como ele morre, como ele é assassinado, já mostra uma incongruência com essa estética fofinha apresentada no começo. Aí o Senhor das Moscas, uma vez cometido o assassinato,
no meio da noite, o pessoal está acampando, vai lá e se torna um novo receptáculo. Isso acontece seguidas vezes ao longo do mangá. Após isso, a gente vê não a batalha contra a escuridão, agora tendo como receptáculo o Senhor das Moscas, mas novamente o desfecho dessa batalha, os personagens selando a escuridão, enterrando o Senhor das Moscas, mas a coisa vai se repetindo. Cada vez que isso acontece, há mudanças no grupo de personagens, porque alguns morrem, alguns saem, aparecem outros aleatoriamente ali que se juntam ao grupo, que são tão nada a ver quanto os primeiros. Aí já fica clara a estrutura cíclica desse mangá, baseada na repetição desse mal que sempre volta, os erros que são cometidos repetidamente. Isso levanta uma questão. O que faz as pessoas se unirem de fato? Em que medida é possível que as pessoas permaneçam unidas, vivendo de uma forma mais ou menos harmoniosa? Então, passado uma ameaça comum, terminado o interesse comum, as relações vacilam, as relações deixam de ser possíveis sem conflito, que aparece inclusive na ambientação do mangá. A maior parte dele se passa na floresta. Essa floresta, que também carrega consigo algo de encantamento, visto as florestas encantadas de contos de fada, de histórias de fantasia, ela também é um lugar propício para se perder. É um lugar onde não é possível ver ao longe. É um lugar onde os personagens acabam andando em círculos, assim como a narrativa. Para a gente entender melhor essa estrutura cíclica baseada em repetições, a gente tem que comentar um pouco dos personagens do mangá. O grupo inicial é composto de personagens improváveis, né, como eu já mencionei, inusitados. Então, tem desde uma menininha pré-adolescente, que é a personagem principal, que parece não ter nenhuma característica guerreira, assim como a maioria dos personagens. Tem uma mulher de biquíni, cabeça de panda. Tem uma com cabeça de lesma. Tem um gato em cima de um disco voador. Tem um crocodilozinho todo bonitinho, fofinho. Tem um coelhinho que não fala, mas parece que é inteligente, fica no ombro da menina. Tem o Yamamoto, que é um garoto nerd de gravata, perdido ali. E o único personagem que parece ser convencional nesse grupo é o cavaleiro, que está sempre coberto pela armadura. E é um típico cavaleiro, típico paladino, com ideais de pureza e com aquela ética de cavaleiro cristão medieval. O rompimento com o aspecto convencional das histórias de aventura, ele também está presente na forma como os personagens se relacionam. Como se não bastasse eles serem completamente diferentes daquilo que se espera numa história de fantasia, daquilo que nós costumamos ver, as relações entre eles também divergem desse tipo de narrativa. Aquele garoto nerd que faz parte do grupo, por exemplo, ele parece super tímido, introvertido, desajeitado, e ele sempre acaba se declarando para Dreamily nos momentos mais inadequados, e isso gera ali numa situação de tensão, isso faz com que todos os personagens deem risada, de uma forma que soa completamente bizarra para o leitor. É como se o Asano, nesse aspecto, estivesse parodiando a própria ideia do alívio cômico como uma forma de aliviar a tensão na narrativa, né? Como uma forma de tirar a gravidade de situações que são de fato graves e que devem ser tratadas com gravidade, mas que tendem a ser amenizadas, principalmente em produtos aí da indústria cultural, para se tornar mais palatáveis por meio das piadinhas fora de hora. Outro ponto de rompimento com as convenções é que as relações entre os personagens são marcadas por complexidades que não costumam fazer parte de histórias de fantasia. Esses conflitos que acontecem no pós-batalha, após o combate, em geral têm como causas ressentimentos, questões mal resolvidas entre os personagens, algum desentendimento, típicos das relações humanas. E são esses conflitos que repetidamente fazem com que a escuridão seja novamente despertada, que movem de fato a narrativa. Até que, a certa altura, sobra no grupo apenas a Dreamily, que é a menininha, e o coelhinho. E aí são enviados para essa floresta um novo grupo de heróis para combater novamente a escuridão que foi novamente despertada. E é nesse novo grupo de personagens que aparece
que a paródia do Asano se torna mais marcante. Até o traço com que ele desenha esses personagens é diferente. É bem aquele traço clichêzão de mangá e de anime, que provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já viu 1 milhão de vezes. E de fato são personagens extremamente convencionais, que reproduzem os papéis típicos de um grupo de aventureiros. Então, tem o herói, que é um jovem guerreiro, espadachim, tem um grandalhão mais velho, mais sábio, tem a guerreira sexy, tem o ladrão todo misterioso. E é por meio desses personagens que fica evidenciada a brincadeira que o Asano faz com os arquétipos. Mas o que são exatamente arquétipos, né? Conforme teorizado pelo Carl Jung? Basicamente, fenômenos que se manifestam em todas as comunidades humanas são manifestações arquetípicas, de acordo com a teoria do Jung. Esses arquétipos, que são comuns a todas as culturas, que se manifestam em todas as culturas de alguma maneira, eles fazem parte do que o Jung chamava de inconsciente coletivo. Diferente de Freud, Jung concebia o inconsciente como composto de duas partes, uma coletiva e uma individual. A individual, o inconsciente individual, seria aquele composto pelas experiências particulares de cada indivíduo. Já o inconsciente coletivo seria como que uma estrutura psíquica inata, comum a todas as pessoas. Então, da mesma forma que nós temos estruturas neurológicas, por exemplo, que são biológicas e herdadas geneticamente, nós também herdaríamos essas estruturas psíquicas inatas. E entre esses arquétipos, nós vemos, em geral, como que a raiz da maioria dos personagens que a gente vê em histórias, principalmente de fantasia, nos mitos. O Jung, para desenvolver a sua teoria, ele pesquisava muitos mitos de diferentes culturas. Então há arquétipos como o do herói, que representa uma dimensão humana relacionada à superação de obstáculos e que está presente em tantas e tantas histórias. A criança, que representa o potencial de futuro, mas também uma vulnerabilidade. Ânimos e ânima, respectivamente, o masculino e o feminino que coabitam, tanto homens como mulheres. A mãe, que representa a proteção, amor, fertilidade. O pai, a figura de liderança, de autoridade. Há o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia, que é aquele que representa a sabedoria da experiência. O trapaceiro, que é aquele que questiona a ordem, aquele que questiona os costumes, os valores, subverte a ordem e que dessa forma se torna um proponente de mudanças. E há também o arquétipo da sombra, aquele que representa tudo aquilo que consideramos indesejável, imoral, feio, vergonhoso, inadequado, negativo, mas não só negativo. Basicamente é tudo aquilo que nós não queremos que faça parte da nossa persona, tudo aquilo que a gente não quer que as pessoas reconheçam em nós, tudo aquilo que o nosso eu consciente ou o nosso ego, adotando o vocabulário junguiano, não quer que os outros percebam e que nós mesmos não queremos ver em nós. Veja que os arquétipos reúnem uma grande concentração de contrários, masculino e feminino, pai e mãe, a criança e o velho. E isso não é por acaso. Se em Freud as experiências da infância são como que determinantes de toda a vida do sujeito e irradiam por toda a vida, em Jung as coisas são um pouco diferentes. Para ele não só importavam as experiências da infância, mas da infância, da juventude, da maturidade, até da velhice. Jung, diferente de Freud, tinha um pensamento teleológico. O que isso significa? Jung acreditava que a experiência humana tinha uma finalidade, e isso reflete no próprio processo de terapia em que ele acreditava. A psicologia analítica do Jung tinha como objetivo auxiliar o indivíduo num processo que ele chamava de individuação. Esse é o processo que consiste em, por meio da experiência, da reflexão, do amadurecimento, em integrar os diferentes arquétipos, conciliar os diferentes aspectos da psique de uma forma equilibrada. Ou seja, o indivíduo ele se desenvolve enquanto ser humano, ele amadurece mentalmente, digamos assim, na medida em que ele concilia as forças conflitantes que existem dentro dele. E isso inclui a sombra.
É interessante nesse ponto que nos flashbacks, nos momentos em que a escuridão está prestes a ser derrotada, como ela tenta falar para os personagens que ela vai continuar voltando e que eles não são tão diferentes, e aí ela recebe o golpe final como uma forma de cala-boca, como uma forma de silenciamento dela, uma forma de silenciar a sombra, de apagar a sombra, né? Essa sombra que é transformada num outro que deve ser silenciado e não integrado e não conciliado. E essa é a crítica irônica do Asano. É justamente ao tentar viver sem a escuridão, ao tentar banir a sombra, que as pessoas se tornam monstros, que elas ficam presas num ciclo, e é aí que elas se desumanizam. Era o que eu tinha para dizer hoje. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo.